Solta a trilha do Atlético pra gente, por favor, meu querido. Galo, galo. Edvaldo Miranda, diz pra mim aí, meu caro, quais são os destaques iniciais do Atlético nesta Sexta Santa? Vamos lá, Rafa, um abraço para você e também para quem tá ligado com a gente aqui em O Tempo Esportes, 5h38. Nesta manhã, lá na Cidade do Galo, o técnico Gabriel Milito encerrou a preparação do time. Galo agora está pronto para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro, 4h30, na Arena MRV. Milito desembarcou na capital mineira na madrugada de segunda-feira. Comandou em 5 dias treinamentos na Cidade do Galo, ao todo 7. Vejamos qual time ele vai mandar a campo. Antes da gente trazer logo de cara, Rafa, o provável time do Atlético, acho que é importante a gente ouvir a palavra do Gabriel Milito a respeito de esquema com 3 zagueiros ou 2 e até mesmo o uso de alas, que aí a gente pode começar a tentar descobrir o que o treinador do Atlético pretende. Vamos ouvir daqui a pouco então o Gabriel Milito aqui na FM O Tempo, Rafa. É a Sonora 2 aí, só pra te orientar, viu, Everton, pra gente escutar o Gabriel Milito, que deu uma coletiva de 1h13, né? Na apresentação / primeira coletiva dele, conversando com os nossos colegas da imprensa, e ele falou bastante sobre essa questão aí de esquema tático também. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Nosotros, ya te digo, podemos jugar con 3 zagueros y podemos jugar con alas, como tú dices, pero podemos comenzar con uno por fuera, pero después nunca atacamos ni nunca defendemos con uno por fuera. Hay movimientos y recorridos para atacar y para defender. Generalmente los rivales tienen 2 por fuera, lateral y extremo, y uno no puede jugar con uno solo. Tiene que haber compensaciones, ¿no? Pero sí me gusta mucho jugar con 3 zagueros, con características de defensor, pero que también a la hora de atacar suban, ataquen. Hay mucha sorpresa para mí en la subida del zaguero, mucha. Cuando la pelota está en el sector izquierdo y encontrás al contención, sí, al contención, y el zaguero que está marcando sube para encontrar ese pase, te hace avanzar 20 metros y te hace dominar. Pero también hemos jugado con línea de 4 y la línea y puede ser 3 con el contención metido entre 2 zagueros, y también son 3. Por lo tanto, el tema del sistema táctico para mí es muy importante, pero lo que más me interesa es que el equipo tenga un estilo, una idea de juego definida, que es esto de protagonizar, de jugar con el corazón en la mano, jugar con mucha pasión. Eso. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Gabriel Milito aqui na FM O Tempo. Diante deste cenário, com as palavras do Milito, respondendo aí sobre essa possível formação tática com 2 ou 3 zagueiros, temos aqui um provável time do Atlético, que pode ter o Everson no gol, Fux, Lemos e o Gemerson, e o Arana na lateral esquerda. Meio de campo, pode ser o Batalha com o Zarate, o Rubens ou o Igor Gomes, e aí é o seguinte, Paulinho e Hulk. E ficou faltando o Gustavo Scarpa. O Scarpa lá na ala direita. Ô Breno Galante, não sei se você estava acompanhando desde o primeiro bloco, o bloco da Raposa, tava falando da quantidade de formações com 3 zagueiros que apareceram na internet hoje à tarde, e assim, muita gente botando fé que o Milito vai armar o time realmente com 3 defensores. Mas, entretudo, todavia, porém, será que isso não é um balãozinho de ensaio, tipo a pegadinha do malandro Raier, não, Breno? Um abraço pra você. Um abraço aí, Rafa, Edivaldo, Lélio, Seabra, turma de casa. Ô, Rafa, é difícil a gente falar porque a gente não conhece o treinador, né? É o primeiro jogo do Milito. Talvez se fosse um Filipão, um Cuca, a gente já, com a experiência do dia a dia, de acompanhar esses treinadores, a gente já poderia ter uma ideia. Mas o Milito é totalmente uma incógnita.
né? Ele ainda não tem, por exemplo, um time de referência que a gente fala assim, olha, ele usou tal jogador naquele jogo, então ele vai repetir a formação de tal jogo. Não, é o primeiro jogo no Atlético e numa decisão, né, que tem um peso tão grande pro Atlético, principalmente jogando no seu estádio, devemos ter recorde público, uma responsabilidade gigante. E quando a gente conversa com várias pessoas, foram várias formações, né? Treinou também com o Saravia na lateral direita, e aí ele tira o Scarpa do time. O Scarpa até é questionado por uma parte da torcida que ainda não viu ele ser o Scarpa, mas outra parte acha que tá muito cedo para se cobrar, mas o treinador tá chegando agora e para ele tá todo mundo na mesma situação. Tem que mostrar jogo, tem que mostrar nos treinos a condição de ser titular. Então eu acho que 3 zagueiros, para mim, eu acho que isso, pelo jeito que a gente tá vendo, deve realmente acontecer. O Milito já sabe qual o time que ele vai colocar amanhã. Nós vamos ficar sabendo 1 hora antes do jogo, mas o Milito já tem isso definido, né? Então, para mim, deve ir 3 zagueiros e a volta do Zarate. Eu acho que essas 2 questões, elas são, para mim, já definidas. Agora fica essa incógnita, né? Ele vai com o Saravia na direita, tira o Scarpa, Igor Gomes fica, sai Scarpa. Agora, de qualquer forma, Rafa, o principal, qualquer jogador que ele pense em colocar, é mudar a postura. É o Atlético ser um time como ele pregou na coletiva dele. O discurso foi muito bacana. O que eu espero é ver na prática tudo que ele falou. Um time com intensidade, com saída de bola com qualidade, posse de bola, né? Buscar uma marcação alta para não deixar o time adversário respirar, né? É isso. Se fizer isso, eu acho que o Atlético fará um bom jogo amanhã. Então, eu acho que qualidade o elenco tem, Rafa. A questão mais vai ser realmente algum ajuste e ver se eles pegaram a ideia do treinador ao longo da semana. Eu tava vendo aqui, não desconfiando, obviamente, de informações de colegas da imprensa. Eu só não consigo vislumbrar, ou Seabra, o Rubens na meiuca ali pra fazer a armação da jogada. Apesar do Igor Gomes, né, eu achar que ele é um jogador mais de segundo tempo, não pra começar o jogo, mas o Rubens ali no meio eu acho um tanto quanto estranho. Aí eu preferiria o Igor Gomes começando na meiuca. Você acha que o Rubens não pode ser titular ali no meio de campo? Não pela meiuca. Ele mais pelos flancos do campo. A não ser que tiver outro pra armar. Porque ele como meia... Na verdade, tudo que a gente falar agora é especulação. Porque o Milito acabou de chegar, a gente não acompanha treinamento, não sabe. Ele falou que a estrutura do time dele pode mudar, ele pode conversar com os jogadores e mudar. O que eu acho democrático, eu acho legal. Você tá satisfeito aqui? Você joga bem ali? Você tá tranquilo de jogar aqui? E o jogador estando na posição que ele gosta, que ele se sente confortável em campo, acho que ele pode render mais. E o Milito parece que está aberto a esse diálogo, né? Vai jogar com 3 zagueiros? Não sei, porque ele falou que gosta, mas que não tá nem aí, que pode voltar, que pode mudar, que pode jogar com 2. Então, sinceramente, nesse momento, a gente pode especular aqui vários times. Agora, dizer como o time dele vai jogar, não sei. Não sei nem se ele tem nesse momento o time. Provavelmente sim, ele já deve ter, mas eu acho que, por exemplo, Zarate voltando, pra mim ele é titular. Aqui, galera. Você sabe uma coisa que eu reparei aí na fala dele, tava louco porque pra até comentar, é que ele fala, ele diz, né, que o zagueiro com ele, o cara tem que ser, né, esses aí chamados zagueiros construtores, que o cara tem que se apresentar pro ataque. É mais ou menos como faz o Zé Ivaldo, né? Bom seria até que o Atlético tivesse um zagueiro com esse mesmo estilão do Zé Ivaldo de ir pro ataque. É isso que ele falou, que o zagueiro precisa se apresentar no ataque, sempre estar lá, também atacando. Então, isso me traz uma dúvida muito grande quanto aos 3 zagueiros. Sabe por quê? Quem é que no Atlético faz isso? Ninguém, né? O que tem um pouquinho de qualidade pra sair, pra fazer um lançamento é o Lemos, né, Léo? Não é lançamento. Não é lançamento. É sair tocando, né? É sair tocando e se apresentar lá na frente, sabe? É participar da criação. Quem sabia fazer isso como poucos já não joga mais, que é o Hever. Verdade, agora, então,
realmente, e até com o Sampaoli a gente se lembra, né? O Hever, ele era quase que um meio-campista quando ele jogava. Então, realmente é pra gente decifrar, a não ser que ele, nesses dias aí, poucos dias em que ele está em Belo Horizonte, ele tenha enxergado essa capacidade em um desses 3 zagueiros aí que tem sido especulados na escalação do time do Galo. Eu vou te falar aqui, você disse do Lemos lançando bola, eu só me lembro de um dos primeiros jogos do Lemos, eu lá no Mineirão, e um amigo meu viu o Lemos metendo lançamento pra frente, aquele cabelão, e falou assim: é o Van Dijk uruguaio. Um abraço, Pedro Toledo. Parabéns por esta pérola, Pedrinho. Trabalhei nesse jogo, ele de fato deixou uma boa impressão. Estava como setorista do América nesse jogo, né? Que a estreia dele foi contra o América no Campeonato Mineiro do ano passado, né, Rafa? Não, ele não é o Van Dijk, mas ele no meu time ele é titular. Eu já cansei de falar aqui. Claro, claro. Van Dijk ele não é. Lélio, mas eu não critico não, porque eu assisti o primeiro treino do Lívio Prieto. Cheguei na redação do jornal encantado com o Aí você cara. esculhambou, aí não tem como não. Claro que eu tô comparando, mas o cara no primeiro coletivo dele, ele meteu 3 bolas lá no Mineirão, ele botou o Quirino na cara do gol 2 vezes contra o Vila Nova. Eu falei, que é isso? Só pra não perder o fio da meada, ele lembrou aí do Lívio Prieto. Daqui a pouco nós vamos lembrar de um jogo antigo e de um jogador também que marcou aí nesse período passado do Atlético, mas é daqui a pouco, Rafa. Bom, sobre essas escalações, a gente trouxe então uma escalação que é uma informação, uma apuração em conjunta com a Admara, mas, por exemplo, o Rafa citou, pode ser um balão de ensaio. Por exemplo, um time nada a ver que ainda não foi falado, que é uma questão de opinião, eu vou colocar para vocês aqui para ver o que vocês acham. Aí seriam 4-4-2, com o Everson, o Mariano, que poderia reaparecer, já que ele está há muito tempo buscando uma boa condição física. Vai que o Atlético pode estar escondendo o jogador para ele aparecer agora nesta reta final da competição. Aí uma zaga com o Lemos, Fux ou o Gemerson com a Arana na lateral esquerda. Aí o meio de campo com 4 homens, com o Batalha, aí junto com o Zaratio, o Rubens, o Scarpa lá na frente, o Hulk e o Paulinho. Então, pera aí, Rubens, Scarpa. Colocou 2 zagueiros, né? Exatamente, 4-4-2. Hulk e Paulinho. Eu acho assim, se for realmente com 2 zagueiros, se for pra ter um lateral direito, eu acho que ele vai com o Sarabia. É porque o Mariano, fisicamente, ele é o melhor lateral direito que o Atlético tem, na minha opinião. Só que a gente fica naquela dúvida de como que tá a condição física dele, entendeu? É uma incógnita. Eu tô tentando lembrar o time que eu armei ali nessa brincadeira de achar que eu sou o Gabriel Milito. O Rafa Nobre, acho que ele ficou até com um papel ali, mas eu acho que era Everson, aí com 3 zagueiros, né? Não foge dessa zaga que a gente montou com Fux, Gemerson e Lemos. Ele misturou. Ele fez a fusão de um com o outro, viu, Breno Galante? Lemerson. Então, Fux, o Lemos e o Gemerson. Aí Batalha com Zaratio. Aí eu coloquei Igor Gomes, Scarpa numa ala, o Arana no outro. Sem o Rubens, tá? Paulinho e Hulk. Esse foi o meu time. Mas aí, gente, é claro, é um exercício aqui, né? É um time bem plausível também. Acho que tá faltando um jogador no seu time aí, não tá, não? Vamos lá de novo, Everson. Tem 4 no meio de campo, eles falou Batalha, Zaratio, Batalha, Zaratio, Igor Gomes, Scarpa, Arana, Paulinho e Hulk. Sim, garoto. É porque eu falei do Scarpa na ala e o Arana na outra. O time dele joga com 10, né? Ele gosta. Precisa de 11 não, amigo. A gente se vira. Pega com 10 mesmo, vamos que vamos. Enfim, puro palpite, puro exercício aí de brincar de L-Foot, achismo. Fato é que amanhã a gente vai descobrir se o Milito tá escondendo o jogo ou se vai com 3 zagueiros mesmo, né, Ed? Mas uma coisa é certa, Rafa, pra gente caminhar pra encerrar esse assunto aqui sobre o clássico, Arena MRV. Amanhã a gente pode ter um recorde de público na Arena MRV, já que o Atlético
já informou, né, na última parcial, mais de 40 mil ingressos foram vendidos e até então, Rafa, o recorde de público da Arena foi justamente no clássico contra o Cruzeiro, lá em fevereiro, pela fase classificatória do Campeonato Mineiro. Inclusive, a Raposa venceu 42.585. A estimativa de público para amanhã, pelo que eu pude apurar, é de 44.426. Portanto, Rafa, existe uma possibilidade grande de termos um recorde de público amanhã na Arena MRV. E para fechar, vamos trazer o Milito para falar justamente do que pode ser o Atlético amanhã para este clássico. Yo me tomo todos los partidos como si fuesen clásicos, todos. La gente, la entiendo, que son partidos muy especiales y en los clásicos no se puede fallar, hay que ganar. Pero yo, sinceramente, me tomo jugar con Cruzeiro o jugar con cualquier otro rival, lo tomo con la misma pasión y responsabilidad que jugar un clásico. O sea, no tengo dos comportamientos, tengo uno solo, que es el tomarme cada partido como si fuese la final, pero verdaderamente lo digo, no. En este caso coincide que es una final y clásico, ¿no? Pero mi comportamiento es siempre uno. Ô Breno Galante, o Milito, e parece que ele é muito sangue nos olhos, né, cara? A gente até falou um pouquinho sobre isso ontem lá no programa especial na Arena MRV e vamos ver, né, se ele traz essa raça argentina, esse espírito aí aguerrido, né, brigador no bom sentido, claro, pra motivar a turma pro clássico amanhã. Ele falou que trata os demais jogos como se fossem clássicos, mas clássicos você tem que vencer. E Rafa, amanhã, mais do que nunca, ele tem que tentar essa vitória para reverter essa situação, porque a gente tem que lembrar que no meio da semana o Atlético vai ter uma viagem complicada, né? Você vai até a Venezuela, tem um desgaste, né? Então, assim, se você já for com uma vantagem dentro de casa, você já ameniza um pouco essa situação, até o impacto dessa estreia também na Libertadores. Ele disse isso, né? São vários jogos seguidos que o Atlético vai ter, só que o Atlético tem a faca e o queijo na mão. Você vai ter do seu lado o torcedor, você vai ter do seu lado um torcedor que agora está motivado pela troca de treinador, motivado pelo aspecto do Atlético poder devolver para o Cruzeiro as derrotas que teve na Arena MRV. Então, todo um ambiente propício para que ele busque isso, só que os jogadores têm que fazer o seu dever de casa. Eu até imaginava que o Milito pudesse de cara mudar alguma situação em relação à concentração. Eu até perguntei isso na coletiva para ele, ele disse que ele se preocupa muito com um dia antes do jogo e um dia pós-jogo, mas para esse jogo ele não mudou, né? Então ele está continuando um trabalho do Filipão, que o Filipão fazia. O time se representa à noite, né? Tá deixando os jogadores assim, sem nenhum tipo de, talvez, uma ruptura em relação a isso, para eles já estavam acostumados. Eu acho que nesse primeiro momento ele também tá preocupando muito com essa gestão de grupo, sabe? Ô Rafa, quem a gente sabe é de muita intensidade nos treinos, muita conversa, e pode ser que através disso, né, como o Seabra falou mais cedo, conversando com um jogador e outro, entendendo melhor como eles devem jogar, a gente pode ver um Atlético com desempenho muito melhor amanhã. Ô Ed, você tinha falado aí sobre relembrar clássicos do passado, o que você preparou pra gente? Todo mundo se lembra, né, Rafa, daquele clássico de 2007, em que o Atlético venceu o Cruzeiro pelo placar de 4-0, lá no Gigante da Pampulha. Éder Luiz, Danilinho e Marcinho de pênalti fizeram os gols e na sequência veio o Vanderlei, que fez aquele gol na saída de bola, que fez o quarto gol do Atlético na saída de bola. O Fábio estava voltando de costas, o Vanderlei fez o gol, ficou conhecido como gol de costas no Fábio. E o Atlético naquele ano, né, em 2007, se sagrou campeão, já que no jogo da volta, também no Gigante da Pampulha, mesmo perdendo por 2-0, levantou o título e ficou marcado, Rafa, como o primeiro título do Atlético Mineiro deste século. E a gente conversou com o Vanderlei, é um material que está na íntegra, de forma exclusiva, tá no YouTube de O Tempo Esportes, e a gente traz aqui 2 trechos do Vanderlei. O primeiro, ele fala, Rafa, sobre a atmosfera, como que foi aquele dia do jogo contra o Cruzeiro. Sem dúvida, um dia memorável, né? 29 de abril de 2007. Essa data, ela é inesquecível. Tão inesquecível quanto o gol. Naquele jogo, o Mineirão pulsava, eu me recordo assim muito bem
a nossa chegada, né, nos vestiários. A gente normalmente chega 2 horas antes, né, até para palestra, para trocar, para massagem, para, enfim, uma série de situações, né, aquecimento, hino, enfim, tem um monte de circunstâncias que fazem com que tu chegue 2 horas antes do jogo. E chegando 2 horas, naquele dia, o Mineirão já estava praticamente lotado, assim, faltava alguns setores para realmente encher. Foram 64 mil pessoas, né, no Mineirão. Então, um barulho ensurdecedor. Mineirão lotado, né, Rafa? Tá dizendo aí o Vanderlei. Agora, Vanderlei, conta pra gente como que foi o momento do gol. O Marcinho fez o gol de pênalti, a bola foi pro meio de campo e aí você ficou em alerta, não é isso? Conta pra gente. Depois, aos 41 ou 42, não recordo, veio o pênalti. Aí deu um tumulto, confusão, o Fábio foi lá fora da grande área simplesmente gesticular ou reclamar, enfim, estava pé da vida, né? Só que antes desse fato, o Marcinho cobrou o pênalti, fez 3-0 e o Fábio foi lá fora da grande área reclamar. Então, quando ele foi lá fora reclamar, o Cruzeiro estava com 2 jogadores a menos. E o Gandula pegou e jogou a bola para dentro do campo, e o Clever, né, o árbitro, deu seguimento. E o Fábio foi voltando devagarinho pro gol e não viu o lance quando o Guilherme e o Araújo deram o início do jogo, tocaram a bola para trás. Como ele estava com 2 jogadores a menos, vê que eu estava tão antenado, tão ligado, que quando ele apitou, eles jogaram a bola para trás e eu já saí em velocidade. No que eu saí em velocidade, a bola ficou dividida entre eu e o zagueiro. Eu interceptei, levantei a cabeça e o Fábio estava indo pro gol de costas. Não titubeei, né? Em momento algum, gol aberto, o goleiro de costas, eu acabei fazendo o 4º gol. Ô Ed, bom ouvir o Vanderlei e tal, saudosismo, né? Essas coisas que aconteceram no passado são da hora, igual o papo ontem com o Sérgio Araújo. E a torcida do Cruzeiro fica tranquila, tá? Semana que vem, no programa especial da semana que vem lá no Mineirão, teremos ídolos do Cruzeiro também, para não falar que a gente tá enaltecendo, valorizando ídolos do passado só do Atlético. Você tem a escalação do Atlético e do Cruzeiro desse jogo aí? Eu vou te falar um negócio. Hoje a gente tá puxando cada listinha de 11 inicial aqui de clássicos do passado, que, meu Deus, viu? Mas o Cruzeiro era o favorito pra essa decisão, viu? Era. Eu tenho, antes, se você me permite, eu queria ouvir o Lélio. Você tava nesse jogo, Lélio? Tava. E o segundo tempo narrado por Vili Fritz Gonzer. E o 4º gol narrado por Roberto Abras. Foi mesmo, porque o Vili comeu mosca no lance e o Abras é quem grita o gol. Exatamente. Tem o 11 inicial do Atlético aí pra gente, Edivaldo? Tem sim, o Atlético foi a campo com Diego no gol, Grande Coelho na lateral direita, a dupla de zaga Marcos Lima com o Ricardinho na lateral esquerda. Meio de campo, Rafael Miranda, depois Germano, Bilu, que o Matheus é fã, depois Bilu, Marcinho e o Danilinho. No ataque, Éder Luiz, depois o Tchô e ainda o Galvão, depois o Vanderlei, que entrou no segundo tempo, e o Levir Coupe. E um detalhe, E o Éder Luiz, jogou não? Jogou sim. Eu falei ele um pouco antes. Ah, tá. O Tchô entrou no lugar dele. Que fez o lançamento, não foi? Pro gol do Danilinho. E sobre o Levir Coupe, o Vanderlei falou uma coisa que chamou a atenção, dizendo que o Levi montou uma família naquele ano. Eu achei interessante ele falar esse ponto especificamente. O Levir Coupe, que brilhou na história do Atlético, não só em 2007, mas finalizou, né, em 2014, quando o Atlético foi campeão da Copa do Brasil, justamente em cima do Cruzeiro. Já o Cruzeiro teve o Fábio no gol, com o Gabriel, Gladstone, Luizão e o Jonathan. Aí você viu, o Cruzeiro jogou com 2 laterais direitos. O Jonathan improvisado de lateral esquerdo. O Gabriel, lateral direito, filho do Vladimir, estava aí também. Com o Ricardinho. E o meio de campo, o Léo Silva. Esse Léo Silva é o zagueiro, não? Não, o Léo Silva era um maranhense. Isso. Que era bom de bola pra chuchu, saiu obrigado do Cruzeiro e foi pro Peixe. Jogou no Ipatinga também, eu acho. Isso. Com o Felipe Gabriel, depois o Simões e Giovani. Depois o Michael Suel. Nenê,
depois Guilherme, aquele que jogou no Atlético, com Araújo aí, que o Vanderlei citou na hora da saída de bola. O Paulo Autuori, que era o técnico do Cruzeiro, e depois do jogo ele pediu demissão. O Nenê era até um bom atacante, e o Guilherme, ele tinha sido recentemente campeão da Copa São Paulo. E naquele campeonato mineiro ele estava fazendo, né, a transição dos juniores para o profissional. E com a derrota após o jogo, o Paulo Autuori, técnico que recentemente havia conquistado o título mundial, pediu demissão, e o Cruzeiro seria treinado por quem na sequência? Emerson Ávila. Não. Quem? Ele na sequência pelo Dorival Júnior, que é o técnico atual da seleção brasileira. E eu me lembro que houve uma enxurrada de críticas quando o Eduardo Maluf contratou um camarada. Eu mesmo critiquei. Quem? Que era o Ramires. Aqui, o Ávila treinou o Cruzeiro no jogo da volta, Treinou. Não? É por isso que eu fui no piloto automático. Inclusive, ele tava ouvindo a gente ontem, lá na Arena MRV, viu? Emerson Ávila é um cara, gente boa gente demais. Gente finíssima. Viu? Treinador do Londrina. Muito bacana. Que no lance lá do Fagner, quase matando o jogador dele no amistoso. Corinthians e Londrina, foi na frente dele que o Fagner arrebentou. Você é corintiano, né, Vitor de Paula? É o Fagner. O Fagner. Já. Mudar de esporte, viu? Nós vamos falar dele no Direto da Redação, viu? Pelo amor de Deus, viu, Fagner? Emerson Ávila, que eu acho que o período dele no Cruzeiro, ele foi bem injustiçado. Também acho. Ele foi mal realmente no período, mas o Cruzeiro já vinha todo aos trancos e barrancos, ele pegou o time todo horroroso, quando começou a arrumar, mandaram ele embora e começou tudo de novo. Um abraço pro grande Emerson Ávila. Diga lá, Ed. Não, só pra gente fechar então, Rafa, o Vanderlei chegou pro Atlético após a Série B. Um detalhe interessante, né? Ele foi artilheiro da Série B naquele ano que o Atlético disputou. Na sequência, o Marinho, que pelo Atlético foi o vice-artilheiro, e no final do ano, o Ziza, ex-presidente do Atlético, falou: Vanderlei, vou te levar pro Atlético. E aí ele jogou por praticamente 2 temporadas, 58 jogos, 15 gols marcados. O Vanderlei, que atualmente mora em Tubarão, lá em Santa Catarina. E ele veio do Gama, só pra lembrar, tinha feito 29 gols na Série B do Campeonato Brasileiro. Você tava nesse jogo, Breno Galante, esse 4-0? Rapaz, Rafa, esse jogo foi na Páscoa, se eu não me engano. Acho que foi, né? Eu tava viajando, eu tava no Rio de Janeiro e assisti de lá. Eu lembro que eu tava numa casa e eu fiz de tudo lá com o pessoal lá para poder comprar o pay-per-view para acompanhar esse jogo de longe. E rapaz, não vou nem falar a festa que foi, né? Porque, inacreditável esse gol de costa do Vanderlei, né? Acho que foi um dos únicos jogos que eu perdi nesses anos aí do Atlético, foi esse, porque eu já tinha uma viagem marcada e não imaginava, né, que ia coincidir. Mas uma boa lembrança, né? E a torcida do Atlético até fez música pro Vanderlei, né? Eu tive lá em Santa Catarina em 2022, no jogo contra o Avaí, pude bater um papo com o Vanderlei, idolatrado pelo torcedor lá, é um cara muito bacana e que tá aí, marcado na história do Atlético por esse gol inusitado, né, Rafa? Na volta o Cruzeiro ganhou por 2-0, mas aí 4-0 primeiro. No agregado não deu, né? E ainda até com um jogador a menos, né? Quem é que foi expulso? Dos zagueiros do Cruzeiro. Na volta, Léo, você fala? E até o Maicon jogou na zaga nesse jogo. Foi expulso o Luizão. Foi isso Luizão. Que não é aquele Luizão do Benfica, é outro Luizão. É outro Luizão. Inclusive o Cruzeiro fez 1-0, fez 2-0 pressionando. Quando o Luizão foi expulso, aí a coisa desandou. Aí acabou. Aí acabou. Boa. O momento, como é que é? Vale a pena ver de novo aqui no Tempo Esportes. E o legal disso, Rafa, 6:06, esse material completo com o Vanderlei está lá no YouTube, @O Tempo Esportes, que faz todo mundo se lembrar, né? O Breno citou que estava numa viagem lá no Rio de Janeiro. Onde, por exemplo, você estava, Rafa? Onde eu estava, por exemplo, Daniel Seabra, enfim, esse exercício é legal, a gente voltar no passado, o ouvinte pode falar também no WhatsApp, né? Ou também lá no chat. Eu, por exemplo, para fechar, eu estava, esse primeiro jogo, eu acompanhei pelo rádio, e o segundo jogo eu acompanhei em uma televisão em São Sebastião do Gil,
que é uma cidadezinha que fica perto de Entre Rios, e uma padaria. Porque lá em casa não tinha, né? A TV não pegava a Globo Minas, né? Porque era parabólica. Então eu praticamente não via jogos do Atlético nesta época, ou de outras equipes, né? Então era só na base da parabólica e do bom e velho radinho. Sempre salvando. Eu tava em Brasília nesse jogo. Estava na redação do jornal. Trabalhando, né? O Seabra é o mais velho. Então só eu que estava no Mineirão. Mas tava no Mineirão, mas já trabalhava também lá nessa época. É verdade, muito o senhor tempo, não tava pra se divertir, não. O senhor tava trabalhando. Não, o Seabra já. O Seabra já deve ter uns 25 anos de imprensa. Não, eu tô falando é você, Lé. Você tava mas eu, lógico, eu já tenho 33 anos de profissão. Olha aí o duelo da velha guarda, galera. Eu sou mais velho. Não, você tá Não, mas o Seabra já tem. Quando você foi até fazer estágio na Itatiaia, eu já tava lá, o quê? Há uns 7, 8 anos já, ué. Fui estagiário de Nélio Gustavo. Exatamente. Misericórdia, isso é bom ou é ruim? Uai. Parece que é bom que ele tá aí até hoje, né? Aprendi muito com o Nélio Gustavo. Gente, momento naftalino, mas é da hora. Eu pedia pra falar meu nome no ar lá, o pessoal não falava e tal. Aí o dia que falou, eu falei, não. Aí já começou a abrir o coração. Aí depois vocês resolvem isso aí. Gente, é isso, estamos fechando esse primeiro tempo do Galo. O Edivaldo volta daqui a pouco. Fechado, Ed? Combinado. Breno Galante, meu velho, bom trabalho pro senhor. Amanhã eu tô nessa também trabalhando, tá? Estarei aqui da redação com o nosso pré-jogo. Amanhã a transmissão aqui na Sempre Editora, na rádio e no YouTube, ela começa a partir 2h da tarde, não é isso mesmo? Correto. Exatamente. Então, bom trabalho pro senhor e até segunda, Breno. Valeu, Rafa. E deixar aí pro torcedor aquele recado, né? Amanhã vamos, né, torcer, mas sem violência, é torcida única, mas sem violência, né? Chegando mais cedo no estádio para evitar trânsito e tudo mais. O jogo promete, vamos torcer para que a gente tenha um grande espetáculo sem mais nenhum tipo de problema, inclusive extra-campo aí, nas redondezas de Belo Horizonte. Vamos pensar só no futebol, pessoal. Grande abraço a todos aí. Valeu.